Olá, pessoal! Nós vamos falar nessa etapa sobre o benzeno. Vamos entender a estrutura deste composto químico tão importante. O benzeno ele é formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Ele tem um aroma agradável, no entanto é tóxico, que pode levar a problemas como câncer. É utilizado como solvente na indústria, na produção de plásticos, borrachas e tintas. Kekulé foi quem descobriu, propôs a primeira estrutura para o benzeno, isso em 1865. Kekulé também propôs que o carbono faz 4 ligações. Na hipótese original de Kekulé, o benzeno era formado por um anel, mas que era composto apenas por ligações simples entre carbonos. Um tempo depois, essa hipótese ela foi aperfeiçoada com o acréscimo de um par de estruturas em equilíbrio, com a alternância das ligações duplas. Então, Kekulé antecipa a ideia de ressonância que existia nesse anel benzênico. Nós temos aqui duas estruturas de anel benzênico sendo representadas a partir de uma estrutura plana. Na primeira, nós temos, nessa primeira estrutura, o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E na segunda estrutura também temos um anel com 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Na primeira estrutura, as ligações estão entre os carbonos 2 e 3, 4, 5, 6 e 1. Na segunda estrutura, essas duplas ligações estão entre os carbonos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Na verdade, essas duas estruturas nós chamamos de estruturas de ressonância, porque é como se esses elétrons das duplas ligações eles pudessem ficar se movimentando o tempo todo dentro desse anel. A dupla ligação viria entre os carbonos 3 e 4, esses elétrons viriam para ligação entre os carbonos 5 e 6 e os elétrons dessa ligação dupla viessem para a ligação existente entre os carbonos 1 e 2. Com isso, nós daríamos origem a essa segunda estrutura, onde esses elétrons eles se movimentam o tempo todo. Então, essas duas estruturas elas coexistem. Se eu represento o benzeno usando a estrutura bastão, eu vou observar também que essas duplas ligações elas também vão se movimentar. Essas são estruturas de ressonância. Se nós consideramos que esses elétrons eles se movimentam o tempo todo e nós não conseguimos distinguir exatamente qual é a sua posição, nós podemos representar esses elétrons que se movimentam dentro deste anel usando esse ciclo dentro do anel. Por isso, essas 3 formas de representar o composto benzeno estão corretas e eu posso usar qualquer uma delas. E o benzeno pode se ligar a outros anéis e formar outros compostos aromáticos, como é o caso do naftaleno, do antraceno e do fenantreno. Nós vimos até aqui a representação do benzeno. Gente, até o próximo encontro. Um abraço!